Quero aqui informar ao Senado que, inclusive designado oficialmente para representar o Senado, eu sigo esta noite para Montreal, onde nos dias 26 e 27, de 26 a 29 de junho, participarei do 15º Congresso Internacional da Basic Income Earth Network, a rede na Terra ou rede mundial da renda básica, uma organização que foi fundada em 1986 por inúmeros economistas, filósofos que então se reuniram na Universidade Católica de Louvain, na Bélgica, e ali tinha ocorrido o seguinte: o professor Philippe Van Parijs, filósofo e economista, havia, em 1984, apresentado um trabalho no Collège d'Europe, o Colégio da Europa, em Bruges, que ganhou um prêmio do rei da Bélgica por ser considerado o melhor trabalho. E eis que, justamente, Philippe Van Parijs tinha apresentado um trabalho sobre as origens da proposta da garantia de uma renda mínima para todos, citando e levando em conta desde pessoas no início da história da humanidade, a colaboração de grandes pensadores como Thomas More, depois Thomas Paine e dezenas de outros ao longo da história, Bertrand Russell, que defenderam a proposição da garantia de uma renda. E, tendo convidado cerca de 50 economistas e filósofos com quem ele interagia, e isso ele o fez a partir de ter recebido um prêmio da ordem de $4.000, que possibilitou dele fazer esta reunião, eis que em 1986 estes filósofos e economistas fundaram a Basic Income European Network, portanto, a rede europeia da renda básica, para se constituir num fórum de debate sobre todas as experiências de transferência de renda, de programas de garantia de renda, e, inclusive, para propugnar que em cada nação se instituísse uma renda básica incondicional. Eu só vim a conhecer melhor este conceito depois de ter apresentado aqui em 1991 o primeiro projeto de garantia de renda mínima através de um imposto de renda negativo, e contei para isso com a colaboração do professor Antônio Maria da Silveira, um dos pioneiros da proposição de uma garantia de renda no Brasil, no meio acadêmico, pois em 1975 ele havia apresentado na Revista Brasileira de Economia a proposta de se instituir a garantia de uma renda mínima através de um imposto de renda negativo. E eu, que desde os anos 70 e 80 sempre dialogava com Antônio Maria da Silveira, o convidei para trabalhar comigo naquilo que veio a ser o primeiro projeto de garantia de renda mínima, e que foi aprovado pelo Senado em 16 de dezembro de 1991, numa memorável sessão de debates, onde, especialmente depois de um discurso extremamente bem feito e bonito do senador José Paulo Bisol, do PSB do Rio Grande do Sul, fez com que, um a um, todos os líderes, inclusive o então líder do PSB aqui no Senado, Fernando Henrique Cardoso, encaminhasse a proposta dizendo que o PSDB, mais do que um crédito em dinheiro, um crédito de confiança, vai votar a favor
desta proposta que ele considerou como uma utopia realista, com os pés no chão e plenamente factível. Já naquele ano, em agosto de 91, quando eu e Antônio Maria apresentamos essa proposta numa reunião de economistas simpáticos ao PT em Belo Horizonte, agosto de 91, quando eu apresentei a proposta, José Márcio Camargo, professor da PUC do Rio de Janeiro, disse: Eduardo, é uma boa ideia, mas seria bom começarmos a garantia de uma renda mínima pelas famílias carentes que muitas vezes instam as suas crianças a trabalharem desde os 7, 8, 9, 10 anos de idade e assim deixam de ir à escola e, com isto, se nós garantirmos uma garantia de renda às famílias carentes e as suas crianças estiverem indo à escola, estaremos contribuindo para quebrar o círculo vicioso da pobreza. Eis que, aqui na Universidade de Brasília, o ex-reitor, o professor, hoje senador, já governador de Brasília, já o foi, ele começou também a levantar a proposição, e eis que José Márcio Camargo escreveu na Folha de São Paulo, em dezembro de 91 e outra vez em 93, a sua proposta tal como ele havia elaborado naquele diálogo, e eis que então, ao final de 94, José Roberto Magalhães Teixeira, em Campinas, o prefeito, encaminhou uma proposta de garantia de renda mínima relacionada às oportunidades de educação, ao mesmo tempo que, então, meu amigo Cristóvão Buarque, acho que ele vai lembrar disso, disse a mim, que eu era senador: olha, Eduardo, eu vou apresentar uma proposta de renda mínima na minha campanha e gostaria muito que você viesse aos meus comícios. E eu, com muito gosto e alegria, fui aos comícios, e eis que, em janeiro de 1995, em Paranoá, aqui uma das localidades de Brasília, e por forma administrativa, Cristóvão Buarque dava início aos primeiros projetos de garantia de renda mínima associada às oportunidades de educação, que ele também denominou de Bolsa Escola. E assim, no primeiro semestre de 95, tivemos as duas experiências pioneiras, por isso que eu sempre coloco como os dois pioneiros, o Cristóvão Buarque e José Roberto Magalhães Teixeira, porque ambos iniciaram em 95 a aplicação desta proposição e que passou a ter resultados tão positivos e com rapidez que fez com que, já em outubro, Antônio Palocci, prefeito de Ribeirão Preto, mas depois se seguiram os prefeitos de Belo Horizonte, de Belém, de Mundo Novo e tantos outros municípios levaram adiante a proposta, e até que surgiram aqui na Câmara dos Deputados e no Senado 3 proposições na Câmara e 3 no Senado para que o governo federal viesse a financiar os municípios que adotassem programas naquela direção. E então aconteceu que em 1996 eu propus ao presidente Fernando Henrique Cardoso que pudesse receber o professor Felipe Vampares, que, inclusive, tendo vindo a Brasília, visitou o governador Cristóvão Buarque e tiveram um diálogo muito frutífero. E o professor Felipe Vampares, então,
levado para uma audiência por mim, junto ao presidente Fernando Henrique Cardoso, o ministro Paulo Renato Souza, ele disse ao presidente o importante é um dia podermos chegar, na visão dele, a uma renda básica incondicional para todos os habitantes de cada país. Mas iniciar a garantia de uma renda para as famílias carentes, desde que as suas crianças estejam indo à escola, é um bom começo, porque isto significará, afirmou Felipe Vampares ao presidente Fernando Henrique Cardoso, um investimento em capital humano. E foi então que o presidente Fernando Henrique deu o sinal verde para a aprovação daqueles 6 projetos que foram apensados aos projetos do deputado Nelson Marquesan, mais o do Pedro Wilson, do Chico Vigilante, aqui no Senado, de Ney Suassuna, José Roberto Arruda e Renan Calheiros. E assim se iniciou a Lei 9.933, que financiava em 50% os municípios que adotassem programas naquela direção, e no primeiro ano seriam 1/5 de menor renda per capita dos municípios, no segundo ano, o segundo, e terceiro, e quarto, e quinto. Mas antes que se chegasse ao 5º ano, em 2001, através de medida provisória, o presidente Fernando Henrique Cardoso simplesmente baixou a nova legislação, segundo a qual o governo federal financiaria em 100% os gastos dos municípios em programas de renda mínima associados à educação, ou também denominados Bolsa Escola, em homenagem ao senador Cristóvão Buarque. E esta lei foi batizada pelo presidente Fernando Henrique Cardoso de Lei José Roberto Magalhães Teixeira, porque o ex-prefeito de Campinas foi, ao lado de Cristóvão Buarque, pioneiro nesta trilha. E depois veio o programa Bolsa Alimentação, o Auxílio Gás, e em primeiro semestre de 2003, já no governo Lula, ele criou o Cartão Alimentação, e eis que, em outubro de 2003, a equipe interministerial coordenada por Miriam Belchior, que trabalhava então no Palácio do Planalto, mas com a cooperação de pessoas que estavam nos diversos ministérios, do combate à fome, de José Graziano, de Desenvolvimento Social, da ministra Benedita da Silva e outros, do Planejamento da Fazenda, resolveram unificar e racionalizar aqueles 4 programas no que veio a se tornar o Bolsa Família. Pois bem, eu quero dizer que ainda no domingo, na Convenção Nacional do Partido dos Trabalhadores, ao encontrar a ministra Tereza Campelo, do Desenvolvimento Social, sugeri a ela que ela pudesse encaminhar uma mensagem do governo brasileiro, em especial da ministra do Desenvolvimento Social e do Combate à Fome, e também em nome da própria presidenta Dilma Rousseff, de saudação ao congresso do qual eu participarei nestes próximos dias. E ela, de pronto, aceitou a sugestão e eu resolvi colocar como a introdução da minha palestra esta saudação da ministra Tereza Campelo ao Congresso Internacional da ABIAN. E aqui o registro. Gostaria de saudar a realização do 15º Congresso da Rede Internacional da Renda Básica, nas figuras da senhora Sheila Reger, chair do Congresso,
da renda básica da Norte América e do senhor professor Carl Wiederquist, que é co-chair da Basic Income Earth Network. Quero também parabenizar a iniciativa de colocar a democratização da economia como o centro das discussões. Todos nós sabemos que, em primeiro lugar, políticas de proteção social devem ser a garantia de direitos para todos e possuem uma função humanitária de justiça aos povos. Numa segunda dimensão, especificamente em relação à garantia de renda, essas políticas são mecanismos estratégicos de estímulo à própria economia dos países e se apresentam como poderosos instrumentos de ação anticíclica de governos em tempos de crise. Mas, mais profundamente, esse conjunto de políticas aponta para um modelo de sociedade diferente da que vivemos hoje. Visam estimular que nossas nações sejam mais justas e, nesse sentido, têm um papel central naquilo que o Congresso aponta de redemocratizar a própria economia. Foi isso que a presidenta Dilma Rousseff definiu quando colocou o combate à pobreza como primeira prioridade de seu governo, definindo o tema País Rico é País Sem Pobreza. E prossegue a ministra Tereza Campelo. Em função disso, o Brasil teve a honra de ser colocado na condição de exemplo para muitos outros países e organismos internacionais. Foram os resultados obtidos em programas como o Bolsa Família, que, após 10 anos de existência, produziram dados, estatísticas e estudos que provaram as diversas dimensões de sua importância. A criação da iniciativa do World Without Poverty, Mundo Sem a Pobreza, entre muitas outras, somam-se na defesa deste caminho. A realização do 15º Congresso da Rede Internacional da Renda Básica, da Renda Cidadã, e a escolha de seu tema como a redemocratização da economia são iniciativas que precisam ser brindadas com toda a ênfase, pois também reforçam aquilo que queremos para nosso país e para todo o mundo. Parabéns pelo Congresso e desejo a todos um excelente trabalho. Assim conclui a ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, e eu vou ler esta mensagem a ela logo antes de iniciar a palestra que, então, irei fazer a respeito dos 10 anos de experiência do programa, 10 anos e meio de experiência do programa Bolsa Família no Brasil, desde que se iniciou em outubro de 2003 até hoje, e quais foram, e também a perspectiva da renda básica de cidadania incondicional no Brasil e no mundo. Eu aqui ressalto que, em outubro de 2003, o presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, lançou o programa de transferência condicional de renda Bolsa Família como forma de erradicar a pobreza absoluta. Houve alguns ajustes desde então. Em junho de 2014, todas as famílias, portanto, hoje, com a renda mensal de até R$ 154 per capita, o que implica numa situação de pobreza, e filhos dependentes menores de 15 anos e 11 meses de idade, bem como adolescentes dos 16 aos 18 anos de idade, são elegíveis para o programa. Famílias com gestantes ou mães amamentando são também elegíveis. Se a renda da família per capita não ultrapassar R$ 77, indicando uma situação de extrema pobreza, ela recebe um pagamento básico de R$ 77 mais, e isto para todas as famílias com renda mensal per capita abaixo de 154 por pessoa. Então, R$ 35 por criança de até 15 anos e 11 meses,
para até 5 ou mais filhos, além de R$ 42 para cada um ou dois adolescentes dos 16 aos 18 anos de idade. Para receber a transferência de renda, as famílias têm que demonstrar que seus filhos de até 6 anos de idade estão vacinadas, de acordo com as regras do Ministério da Saúde, estão indo regularmente aos postos de saúde do governo para os exames médicos. Além disso, as crianças com idade entre 6 e 16 anos devem frequentar a escola em pelo menos 85% das aulas. Os adolescentes devem apresentar a frequência de pelo menos 75% das aulas. Os pais, sempre que possível, devem participar de cursos de alfabetização ou cursos profissionalizantes. A criação do Bolsa Família, então, unificou aqueles 4 programas que mencionei. No momento da sua unificação, cerca de 5 milhões de famílias foram registradas no Bolsa Escola, 1,7 milhões no Bolsa Alimentação, 774 mil em cartão alimentação, 9,7 milhões no Auxílio Gás. Muitos participantes estavam recebendo mais do que um benefício. Em média, cada família participante era registrada em 1,8 programas. Em dezembro de 2003, o programa Bolsa Família alcançou 3,5 milhões de famílias. Em dezembro de 2005, 8,7 milhões. Em junho de 2006, 11,2 milhões de famílias. Em dezembro de 2012, o programa registrou 13.902.155 e em dezembro de 2013, 14.086.199 famílias beneficiárias. Em maio de 2014, o último dado disponível no sítio eletrônico do Ministério do Desenvolvimento Social, as famílias beneficiárias eram 13.940.270, portanto, com um ligeiro decréscimo em relação a dezembro de 2013. Isso significa que, se levarmos em conta uma média de 3,5 membros por família, cerca de 50 milhões ou 1/4 da população atual do Brasil, de 202 milhões de habitantes, estão sendo beneficiados pelo programa Bolsa Família. Desde 2011, a presidenta Dilma Rousseff lançou um esforço apelando a todos os governos estaduais e municipais, bem como a todas as organizações e cidadãos na sociedade, para exercer a busca ativa. Ou seja, se soubermos de alguma família que recebe até R$ 140 per capita por mês até maio de 2014, ou até R$ 154 per capita por mês a partir de 1º de junho de 2014, vamos dar um exemplo. Pai, mãe, 8 crianças, 8 filhos e filhas, 10 pessoas na família. Se a sua renda não atingir 10 vezes 1.540, é nosso dever informar a este pai, a essa mãe dessa família, você tem o direito de se inscrever, vai lá no Centro de Referência da Assistência Social ou na Secretaria de Desenvolvimento Social do seu município e se inscreva, porque, por lei, a sua família tem o direito de receber este benefício. De acordo com o sítio eletrônico do Ministério do Desenvolvimento Social, em janeiro de 2014, havia 18.618.493 famílias registradas, em maio de 2013, com renda mensal per capita até R$ 140. Destas, 14.086.199 famílias, correspondendo a 75,66%, estavam sendo beneficiadas pelo programa. Já em fevereiro de 2014, havia 18.753.362 famílias no Brasil, segundo o cadastro do próprio MDS, com renda mensal per capita de até R$ 140, que era o valor do Bolsa Família então. Destas,
O valor limite era de até R$ 140. E destas, em maio de 2014, havia 13.940.270 famílias beneficiárias do programa Bolsa Família, correspondendo a 74,33% das 27 unidades da Federação. Em dezembro de 2013, existem 4 estados com uma proporção de mais de 80%. 16 estados entre 70% e 80%, e 7 entre 59% e 70%. E, ao final desta palestra, estão as tabelas mostrando a cobertura do Bolsa Família nos estados, no Distrito Federal e nas capitais. Ademais, desde 2013, a presidenta Dilma Rousseff lançou o Brasil Carinhoso do Bolsa Família, por meio do qual, se a renda familiar mais o benefício do programa Bolsa Família, dividido pelo número de membros da família, não chega a pelo menos R$ 70, cerca de $30, de R$ 77 a partir de 1º de junho de 2014, então o governo federal complementará o necessário para a família receber pelo menos R$ 70 per capita até maio ou R$ 77 a partir de junho de 2014. Junto com outros instrumentos de políticas econômicas e sociais, tais como o aumento de 72% acima da inflação no valor do salário mínimo nos últimos 10 anos, o esforço para aumentar as oportunidades de trabalho, 21,5 milhões de novos empregos foram criados em 10 anos, bem como a expansão das oportunidades de assistência à saúde e à educação pública, o programa Bolsa Família contribuiu significativamente para a diminuição da pobreza absoluta e da desigualdade no Brasil. O coeficiente Gini de desigualdade, que havia alcançado 0,59 em 1995 e 0,601 em 1996, quando o Brasil estava entre os 3 países mais desiguais do mundo, diminuiu gradativamente a cada ano, de 0,594 em 2001, 0,587 em 2002, 0,581 em 2003, 0,569 em 2004, 0,566 em 2005, 0,559 em 2006, 0,544 em 2008, 0,530 em 2009, 0,529 em 2010 e 0,519 em 2012, último coeficiente Gini publicado pelo IBGE. Devido aos resultados positivos do programa Bolsa Família, o governo brasileiro, durante o Fórum Global de Segurança Social, em 13 de novembro, recebeu o Prêmio de Realização Extraordinária na Segurança Social. Nesta cerimônia, representando a presidenta Dilma Rousseff, a ministra Tereza Campelo do Desenvolvimento Social e Combate à Fome enfatizou que o objetivo do programa é para aliviar a fome e a pobreza, incluir as crianças na educação e reduzir a evasão escolar, e para dar cobertura e acesso à saúde aos beneficiários, principalmente às crianças, às mulheres grávidas e às que estão amamentando. De acordo com o pronunciamento de Tereza Campelo naquela oportunidade, a engenharia social do Bolsa Família pode ser resumido em 3 itens. Um cadastro de famílias feito com forma simples, com informações declaradas pelas famílias organizadas por cada um dos 5.570 municípios no Brasil. Um cartão magnético e um sistema financeiro que permite a transferência de dinheiro diretamente aos beneficiários, sem intermediação, com controle e transparência. E prioridade para as mulheres para serem as responsáveis pelo cartão. Ela decide no que gastar e a pesquisa do Ministério indica que ela é responsável pelo destino mais eficiente dos recursos. Os filhos e filhas, 83% dos titulares dos cartões são mulheres. A estratégia Brasil Sem Miséria tem o programa Bolsa Família como principal veículo que, juntamente com as outras ações,
como curso de qualificação profissional, o acesso à energia nas áreas rurais, os programas de habitação popular como Minha Casa Minha Vida, que já construiu mais de 3 milhões de casas ou apartamentos financiados em parcelas de longo prazo, ao longo de 10 anos, com taxas de juros relativamente baixas para a população de baixa renda, de até R$ 5.000 por mês. Apesar desses esforços e progressos, o Brasil, presidente Ana Amélia, é ainda o 16º mais desigual do mundo, de acordo com o relatório do Banco Mundial de 2012. De acordo com o censo do IBGE de 2010, os 10% mais pobres viviam com 1,1% da renda nacional, enquanto os 10% mais ricos detinham 44,5% da mesma. Hoje, para proporcionar o mínimo básico para brasileiros carentes, requer um processo de verificação meticulosa da elegibilidade ao programa. Muitas vezes, a imprensa tem relatado, é difícil verificar a renda de cada membro da família, especialmente aqueles que trabalham na economia informal. Como funciona o controle do governo para possíveis variações sobre a situação econômica e a sua renda? Seriam suficientes os dados fornecidos pelas observações dos vizinhos e da imprensa que monitora os benefícios tangíveis do Bolsa Família a cada família? Existe uma maneira de resolver este problema e simplificar o processo de verificação? Sim, justamente na forma da Lei 10.835 de 2004, aprovada por todos os partidos no Congresso Nacional em 2003 e sancionada pelo presidente Lula em 8 de janeiro de 2004. E a lei menciona que a renda básica de cidadania será implementada por etapas a critério do Poder Executivo, começando pelos mais necessitados, como, portanto, faz o Bolsa Família, que atende hoje 1/4 da população brasileira, até o dia em que todas as pessoas, não importa a sua origem, raça, sexo, idade, condição civil ou socioeconômica, passarão a receber uma renda suficiente para atender, na medida do possível e com o progresso da nação, as suas necessidades vitais. Até mesmo para os que temos mais, sim, obviamente os que temos mais vamos colaborar para que nós mesmos e todos os demais venham a receber. Com isso, eliminamos inteiramente a burocracia envolvida em ter que saber quanto cada um ganha no mercado formal e informal, eliminamos qualquer estigma ou sentimento de vergonha de uma pessoa precisar dizer eu só recebo tanto, por isso mereço tal complemento de renda. Eliminamos o fenômeno da dependência que acontece quando tem um sistema que diz quem não recebe até certo patamar tem o direito de receber tal complemento e a pessoa está por decidir vou ou não iniciar essa atividade que vai me render-se tanto, mas se eu iniciá-la e vem o governo e me retira o que eu estava recebendo naquele programa, eu talvez desista e entro na armadilha da pobreza ou do desemprego. Mas se todos iniciarmos da renda básica em diante, sempre haverá o estímulo ao progresso. E do ponto de vista da dignidade, da liberdade do ser humano, para aquela jovem que às vezes por falta de alternativas para dar o sustento adequado em casa para a sua família, resolve vender o seu corpo, ou para o jovem que pela mesma razão resolve se tornar o aviãozinho da quadrilha de narcotraficantes. Para essas pessoas, ela, com a renda básica para si próprio e para todos na sua família, elas poderão passar a ter o direito de dizer não, agora eu não vou aceitar essa única alternativa que vai ferir a minha dignidade, colocar minha saúde e vida em risco. Agora posso aguardar um tempo, quem sabe fazer um curso aqui na minha cidade, até que surja uma oportunidade mais de acordo com a minha vocação. É neste sentido, pois, exatamente o sentido de que nos fala a Amartya Sen em Desenvolvimento como Liberdade, que a renda básica de cidadania vai elevar o grau de dignidade e liberdade para todos. Senhora Presidenta, eu vou pedir que possa ser inserido
nos anais da sessão a palestra completa, que é bastante longa, está com mais de 50 páginas, e que mostra toda a evolução da proposta da renda básica, fala das experiências positivas existentes, especialmente no estado do Alasca, nos Estados Unidos, onde, desde o início dos anos 80, de 1982 até hoje, se paga a cada ano, antes eram 300 mil habitantes, agora são 700 mil e poucos habitantes. Lá se paga um dividendo igual para todos os seus habitantes, desde que eles residam ali há um ano ou mais. E qual foi o resultado? Em 1980, o Alasca era o mais desigual dos 50 estados norte-americanos. Agora, o Alasca é o mais igualitário dos 50 estados norte-americanos. Então, do ponto de vista de se caminhar em direção à maior equidade, não há dúvidas. Mas ali, neste congresso que eu irei ouvir palestrantes desde nos dias 27, 28 e 29 de junho, em Montreal, que vão falar de como essa proposta vem ganhando cada vez mais respaldo intelectual e, com base nas pesquisas, nos estudos de um número crescente de economistas, filósofos e estudiosos, tanto do Canadá, dos Estados Unidos, como da Itália, da Indonésia, do Japão, de diversos países da Ásia, da Coreia, do México. Ali haverá um grande debate sobre a obra de Thomas Piketty, Capital no século XXI, que tem alcançado enorme repercussão no mundo. Se falará da política de gêneros, o quanto que, por exemplo, para a mulher, a renda básica significará algo de extraordinária relevância. Estão inscritos e irão ali falar também pessoas que vão descrever a experiência de renda básica que houve nas vilas rurais da Índia, de Madhya Pradesh. Por 2 anos se pagou uma renda básica de 300 rupees, uma modesta renda básica, talvez em torno de 20, 30 dólares por mês, a todos os seus 6 mil habitantes, e se comparou os efeitos deste pagamento de uma modesta renda igual para todos com o que aconteceu com 6 mil habitantes de semelhantes vilas rurais da região de Madhya Pradesh, na Índia, e os resultados da organização Self-Employment Women's Association, da senhora Renana Jabuala, que vai estar ali expondo juntamente com o professor Guy Stanning, são altamente positivos. Tanto eu quanto a professora Maria Usanira Silva e Silva, da Universidade Federal do Maranhão, iremos falar sobre a experiência da renda básica, especialmente no Brasil, mas da Argentina, de outros países. Também estará o professor Rubem Lovolo, do Centro Interdisciplinário para o Estudo das Políticas Públicas, que há 20 anos defende a renda básica na Argentina, juntamente com outros economistas e intelectuais. Haverá uma sessão, uma mesa redonda de debates para, por exemplo, se estudar as perspectivas para o gênero da renda básica, onde estará se discutindo, inclusive, os efeitos da renda básica para diminuir significativamente a prostituição em cada um dos países existentes. Também se discutirá
a crise econômica em países da Europa, como da Espanha, e como é que poderá a renda básica instituída contribuir enormemente para se resolver os problemas dramáticos que ali têm acontecido, inclusive com efeitos positivos sobre o emprego. E também se estudará a renda básica numa cidade pequena, com os efeitos que têm ocorrido. Ali eu estarei falando de como em Santo Antônio do Pinhal e no outro município do interior de São Paulo já foi aprovada uma lei para iniciar uma experiência local, mas também no estado de Manitoba, no Canadá, se está considerando uma garantia de renda, uma renda básica ao nível de uma província do Canadá. Eu vou pedir também, senhora presidente, que possa ser inscrita aqui na íntegra o programa da renda básica de cidadania. Ao final da minha palestra, eu concluo com a carta que encaminhei à presidenta Dilma Rousseff, cuja resposta ainda estou aguardando, e que foi apoiada aqui pelos 81 senadores de todos os partidos, no sentido de que ela crie um grupo de trabalho para estudar as etapas previstas na Lei 10.835 de 2004 para instituir a renda básica de cidadania. Conforme Vossa Excelência pôde notar, senador Cristóvão Buarque, com muita honra, mas eu, nestes 3 dias do Congresso da BIAN, eu terei uma oportunidade de aprender ainda muito mais e de maneira a enriquecer os argumentos que eu aqui tenho falado. Senador Cristóvão Buarque, com muita honra e prazer, lhe concedo a parte. Primeiro, senador, quero dizer que o senhor nos representa a todos nesse Congresso e ninguém melhor do que o senhor para nos representar. E fico feliz, e ao voltar eu gostaria de não apenas conversar, mas ouvir discursos seus sobre o que foi conversado, decidido e a troca de experiência. Mas eu pedi a parte, foi para lhe dizer que no livro em que eu sugeri a ideia da Bolsa Escola, que então se chamava Renda Mínima Vinculada à Educação, eu ponho com clareza a inspiração na sua ideia de renda mínima. Então, foi a sua ideia de renda mínima que me trouxe a ideia de vincular a educação, que é uma coisa que não nos separa, mas apenas dá enfoques diferentes sobre o papel do pagamento de uma renda às famílias. Então, eu só quero aqui, de público, dizer que esse meu reconhecimento está no livro que chama-se A Revolução nas Prioridades da Modernidade Técnica, Modernidade Ética, senadora Ana Amélia, que, na verdade, são 100 medidas para mudar o Brasil. Essas 100 medidas para mudar o Brasil, esse livro foi escrito no final dos anos 80 e começo dos anos 90. Foi distribuído e debatido muito em pequenas plaquetas, e em 94 saiu como um livro publicado pela editora Paz e Terra. A primeira das 100 medidas para mudar o Brasil, dividida em 10 temas, 10 capítulos. O primeiro capítulo é educação, e a primeira medida é a implantação de uma renda mínima vinculada à educação. E foi nos seus discursos que eu me inspirei, ainda como reitor da Universidade de Brasília, ainda fora da política, para pensar nessa alternativa que, não vou dizer que foi graças ao senhor apenas, nem graças a mim, nem graças ao prefeito Magalhães, mas que hoje, graças a muita gente, incluindo Fernando Henrique Cardoso, o presidente Lula e todos, se transformou no programa da dimensão do Bolsa Família, que cada um da gente pode ter críticas pontuais. Eu mesmo tenho. Mas nenhum pode deixar de dizer que é um grande sucesso do ponto de vista da assistência imediata aos pobres e também da gestão de um programa tão grande, tão vasto, que abrange tantas pessoas. Esse programa, portanto, se eu dei uma contribuição, ele teve origem, no Brasil pelo menos, na sua firme defesa da renda mínima.
Muito grato, senador Cristóvão Buarque. O que eu espero é que nós possamos continuar colaborando e interagindo para o aperfeiçoamento da garantia de renda às pessoas no Brasil, para, inclusive, contribuir para que o nosso país se torne uma nação efetivamente fraterna, solidária. Quando isto ocorrer, eu tenho a convicção de que a instituição da renda básica contribuirá enormemente para a diminuição da violência criminal, que ontem aqui foi tema da reflexão de tantos 56 mil assassinatos no último ano, uma coisa extraordinária. Certamente os roubos, os assaltos, os assassinatos serão muito diminuídos. Eu também acredito muito que a instituição da renda básica, com tanto sucesso ali no Alasca, poderá ser um exemplo notável para que haja efetiva redemocratização e paz no Iraque. Eu estive lá em 2008 e ainda mais, eles disseram que era uma ótima proposta, mas ainda não a implementaram, e eu vejo o Iraque novamente em erupção, em guerra civil. Eu quero dizer que, inclusive, tenho hoje a honra de receber um amigo, Obi Benz, dos Estados Unidos da América. Ele mora em Nova York com o seu filho George, veio visitar o Brasil mais uma vez. Ele é amigo do Brasil, da minha família há muitos anos, de meus filhos, da Marta, e veio mostrar o Brasil e a Copa do Mundo. Eles estão entusiasmados, mas o Obi Benz é um dos que se preocupa com a situação do Iraque, e eu tenho conversado com ele de como seria bom se, tal como o Irã começou a aplicar uma renda básica nesses últimos 3 anos, também o Iraque e outros países do mundo inteiro possam caminhar na direção de instituir uma renda básica, para que possamos ter efetiva realização de justiça e paz em nosso país e em todos os países do mundo. Muito obrigado pela atenção, senadora presidenta Ana Amélia, querido colega meu nesta longa jornada por justiça, senador Cristóvão Buarque. Muito obrigado por suas palavras. Obrigada, senador.